Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Tempo Bíblico e eu sou o Bruno Romano. Sou professor de escola bíblica dominical e sou estudante de teologia. E hoje nós estamos aqui na nossa pílula de teologia, nossa pílula teológica, e o nosso tema é justamente se o cristão deve guardar o sábado. Esse é um assunto um tanto quanto interessante e também que gera uma certa polêmica, justamente porque há denominações religiosas que compreendem que quem crê em Cristo Jesus deve sim guardar o sábado, por conta de que esse ser um mandamento de Deus. Ah, mas Bruno, se você disse que esse é o mandamento de Deus, e pelo que eu me lembro, isso consta na lei mosaica, então a gente não deveria guardar? Se você pensou isso, você está correto. De fato, é com base nessa ponderação que surge o questionamento, visto que na lei mosaica, Deus colocou como um dos mandamentos a guarda do sábado. Isso pode ser visto muito bem no livro de Êxodo, no capítulo 31, os versículos 16 e 17, e assim diz a palavra do Senhor. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Então nós vemos que, de fato, há um mandamento de Deus com relação à nação de Israel e um mandamento de uma aliança perpétua para que haja a guarda do sábado. A questão, que fique claro, é que a aliança é perpétua, mas e a guarda do sábado? A guarda do sábado também é perpétua? Nós temos que lembrar também que as promessas concedidas à nação de Israel antes de Moisés, também são alianças que devem ser cumpridas. Nós temos isso muito claro no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, que diz o seguinte: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É, esta é uma promessa de Deus para com Abraão e sua descendência, dizendo que a descendência de Abraão será bendita, abençoada, e mais do que isso, na geração de Abraão, na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Não é qualquer família, são todas. E aqui tem um ponto interessante. Por quê? Porque é uma promessa concedida a Abraão que invariavelmente atinge toda a nação de Israel, porque a nação de Israel é descendente de Abraão. E aí nós nos perguntamos: foi em Isaque que houve o cumprimento dessa promessa de que todas as famílias da terra sejam benditas? Não, não foi. Foi em Jacó, que depois até mudou de nome, passou a ser chamado de Israel, e aí daí o nome da nação de Israel? Também não. Essa promessa, ela veio a ser cumprida em Cristo, porque Cristo também está na descendência de Abraão, visto que ele é descendente de Abraão, de Adão, de Davi e é filho de Deus. Isso a gente consegue ver expressamente no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículos 16 a 18, que diz: ora, as promessas feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não é inválida de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Aqui nós vemos
que Cristo veio cumprir as promessas abraâmicas, porque ele é o próprio Filho de Deus, é abençoado pelo Senhor, embora ele tenha se feito maldito na cruz para que nós fôssemos benditos. Então aqui nós já vemos dois pontos. Nós somos benditos por meio de Cristo, o cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa se dá em Jesus. E aí nós vemos mais uma coisa, que a lei, ela não é inválida, mas ela também não veio a abolir a promessa. Então nós temos alguns pontos interessantes em Gálatas 3, nos versículos 16 a 18, que é justamente Cristo como aquele que cumpre a promessa abraâmica, mas mais do que isso, Cristo como aquele que cumpre a lei. E nós podemos ver expressamente Jesus dizendo que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. E é isso nós vemos em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, é o momento em que Jesus diz o seguinte: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então nós vemos que Jesus veio para fazer o cumprimento da lei. Então, aí nós temos mais pontos interessantes. Os pontos interessantes devem ser justamente o seguinte: se Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei, e se na lei de Moisés está justamente o ponto de que há necessidade de guarda do sábado, então eu devo concluir que nós devemos guardar o sábado. Estou correto? Pois bem, é um bom exercício de lógica, mas Jesus disse expressamente que ele não veio destruir a lei, nem veio destruir os profetas, ele veio cumprir a lei. Não é que Cristo veio até nós para simplesmente agir segundo o que está escrito na lei. Ele veio cumprir. E quando nós pensamos em cumprir, é que a lei se cumpriu também nele. Não é que ele veio agir de acordo com a lei. Claro que ele veio agir de acordo com a lei, pois a lei é de Deus e Cristo é o próprio Deus. Mas ele não veio apenas agir de acordo com a lei. Cristo, mais do que isso, veio ser o cumpridor da lei, assim como ele foi o cumpridor da promessa concedida a Abraão, pois Cristo se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Então vejam que Cristo, sendo o cumpridor da lei e sendo nele o momento em que a lei se cumpre, nós devemos perceber o seguinte, que é em Cristo que está o nosso descanso. Lembrando que sábado, a palavra hebraica Shabbat, ela significa justamente descanso. E nosso descanso, a partir de Cristo, está em Jesus. Isso é dito de maneira muito expressa e muito bela, por sinal, pelo próprio Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, dos versículos 28 a 30. Jesus diz o seguinte, de uma maneira extremamente acalentadora, confortadora. Jesus diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que Cristo se coloca como o próprio consolador, o próprio acalentador, o próprio descanso. Cristo, sendo o cumprimento da própria lei, Cristo nos consola, nos traz conforto, nos traz descanso. Então,
Em Cristo há o cumprimento do mandamento de guardar o sábado. Porque o mandamento é guardar o descanso, é descansar. E em Cristo está o nosso descanso. Em Cristo está o cumprimento da nossa promessa. E é nisso que nós devemos estar atentos. Até por isso, nós temos que considerar o seguinte, e isso é muito relevante. O ponto que nós temos que pensar é: o apóstolo Paulo nos traz a tranquilidade de que em Cristo nós somos justificados, em Cristo nós somos salvos, nós somos limpos da mácula do pecado. Em Cristo, nós somos nova criatura, nós passamos a ser filhos de Deus, e justamente por conta disso, nós não devemos nos preocupar com o comer, ou com o beber, ou com os dias de festa, ou com os sábados, porque isso agora é sombra das coisas futuras, e o corpo é de Cristo. Essa é uma lembrança maravilhosa que o apóstolo Paulo nos traz, no seguinte sentido: agora nós não devemos simplesmente vamos guardar o sábado, até porque Cristo é o nosso próprio descanso. Por quê? Porque a guarda do sábado era simplesmente uma foto para o filme maravilhoso e grandioso que estava por vir, que era Cristo Jesus, que nos traz o perdão dos pecados, que nos traz a esperança da vida eterna ao lado do Altíssimo. Então veja que maravilhoso. Neste momento, nós vemos que o apóstolo Paulo nos exorta a viver uma vida sem julgar o outro pelo que ele faz, pelo que ele come ou pelo que ele deixa de comer, pela festa que ele celebra ou que ele deixa de celebrar, pelo dia que ele guarda ou que ele deixa de guardar, porque tudo isso agora é apenas sombra, é só uma foto. E o filme completo, ele está em Cristo Jesus. É ali que nós devemos guardar todas as nossas maravilhas, todas as nossas esperanças, toda a nossa alegria, porque é em Cristo Jesus que está a vida nova e uma vida nova em abundância. Então veja que mensagem poderosa. E é justamente com base nesse entendimento que a gente consegue ver em Colossenses, no capítulo 2, principalmente no capítulo praticamente inteiro, mas principalmente nos versículos 9 a 17, que eu não vou ler em sua integridade, mas eu vou ler a parte final, que é tão relevante, que diz o seguinte: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Essa mensagem é impactante. Essa mensagem nos traz justamente que agora o que nós devemos viver em Cristo e não viver pela guarda de dias. E é isso que é tão maravilhoso, que quando nós vivemos em Cristo, quando nós estamos com o nosso coração entregue ao Altíssimo, nós temos a esperança por uma vida em abundância ao lado do Senhor na eternidade. E isso que é o mais maravilhoso. E é nisso que nós devemos nos apegar. E essa mensagem de Paulo é impactante e maravilhosa. E é justamente com base nessa compreensão que nós vemos que os cristãos, os apóstolos, após o momento em que Cristo retornou, subiu aos céus, depois de 40 dias depois da ressurreição, nós vemos que os cristãos daquele período, eles não guardavam o sábado, muito pelo contrário, eles se reuniam no domingo. E eu não estou dizendo que eles guardavam o domingo, eles se reuniam no domingo. Então não havia guarda de sábado, não havia a guarda de domingo, havia apenas a reunião dos irmãos na igreja local aos domingos. Nós vemos isso no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 7, que diz o seguinte: E no primeiro dia da semana, que é o domingo, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então vejam, os irmãos daquela época se reuniam aos domingos.
Então, veja que até a prática da época não era de guarda do sábado. Agora, aqui nós temos que ter em mente o seguinte: há cristãos que realmente querem guardar o sábado. Não que isso seja obrigatório, não que isso seja mandamental. A Bíblia não traz mais essa obrigação, porque agora o sábado, o descanso, é o próprio Cristo. Mas, se você é irmão que deseja guardar o sábado, saiba que quem não guarda não deve julgar quem guarda. Por quê? Porque se você guarda o sábado para a glória do Senhor, amém, você está fazendo para a glória do Senhor. E se você não guarda o sábado para a glória do Senhor, amém, você está fazendo para a glória do Senhor. É isso, inclusive, que o apóstolo Paulo nos traz na carta aos Romanos, no capítulo 14, dos versículos 5 a 7. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Por isso, vivendo em Cristo, você não precisa guardar o sábado, mas você também não deve julgar quem guarda, porque se ele guarda em honra ao Senhor, ele faz isso de coração. Claro que existem entendimentos que dizem que quem não guarda o sábado não terá salvação. Isso, isso sim é errado. Mas, Bruno, você acabou de dizer que as pessoas podem guardar o sábado e as pessoas podem não guardar o sábado, e um não deve julgar o outro. Como assim é errado quem diz guardar o sábado para sua salvação? Então, esse é o grande ponto. Há quem compreenda que a guarda do sábado é um mandamento para a salvação. E aí que está o grande problema, porque condiciona a salvação às boas obras. E aí é onde nós vemos o grande problema. A Bíblia não nos manda guardar o sábado. E esse é o ponto final da nossa reflexão. A Bíblia não traz essa obrigação. A Bíblia não exige a guarda do sábado. E é por isso que quem não guarda o sábado pode estar com o coração plenamente tranquilo, porque o nosso descanso está em Jesus. E viver a vida para Cristo de maneira plena e entregue, este é, isso é tudo que a gente deve fazer. Viver, caminhar para o Senhor. Agora, quem guarda o sábado e faz isso com um coração sincero para o Senhor, essa pessoa não deve ser julgada. Porém, esta pessoa não pode fazer isso achando que a sua salvação depende da guarda do sábado, porque isso não é verdade. A sua salvação não depende da guarda do sábado. A sua salvação depende da sua fé genuína em Cristo Jesus. Quer guardar o sábado? Tudo bem, guarde. Mas saiba que a Bíblia não manda a guarda do sábado. E menos ainda, a Bíblia não condiciona a salvação à guarda do sábado. Porque o nosso descanso está em Cristo. Então, se você não guarda, fique em paz, meu irmão, porque está tudo bem. E se você guarda com um coração genuíno, como algo para glorificar ao Senhor, que Deus te abençoe também. Só não pense, por favor, não pense, pelo amor de Deus, que a sua salvação depende do sábado, porque ela não depende. A sua salvação depende apenas e tão somente de Cristo Jesus, que é o nosso verdadeiro descanso. E você, gostou da nossa pílula teológica de hoje? Deixe seu comentário. Diga o que você concorda, o que você discorda. Podemos conversar de maneira respeitosa. Eu vou respeitar a sua opinião, a sua interpretação. Então, quer
trazer aqui seus comentários, quer trazer aqui seus pontos de concordância e discordância, fique super bem-vindo. Aqui embaixo, nos comentários, a área é sua, fique à vontade. Sempre, claro, com respeito, com educação, porque é isso que é exigido num tratamento entre pessoas que seguem a Cristo. Mais do que isso, se você chegou aqui e não conhece o canal, se inscreva. Se inscreva, isso vai nos ajudar demais. E se você gostou desse vídeo, já deixe o seu joinha, deixe o seu like, isso contribuirá bastante. E se você conhece alguém que guarda o sábado com base no entendimento de que o sábado é necessário à salvação, mande esse vídeo para ele, quem sabe ele mude de ideia. E se você conhece alguém que guarda o sábado como forma de honrar a Deus, ou se você também não ou conhece pessoas que não guardam o sábado como forma de honrar a Deus, também encaminhe esse vídeo para essas pessoas, porque essas pessoas podem ser edificadas com essa porção da palavra do Senhor que eu trouxe aqui para vocês neste dia de hoje, neste vídeo de hoje. Que Deus abençoe muito a sua vida. Agradeço demais por quem ficou até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero você no próximo vídeo. Isso, claro, se Jesus não voltar antes.